Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. Glória a Deus, glória ao Pai e glória ao Filho. Boa noite a todos que vão assistir esse vídeo, né? Boa noite a vocês que vai ver essa live. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um momento de reflexão, a mais um momento de alegria, no qual devemos aprender cada vez mais sobre aquilo que nós estudamos, sobre aquilo que nós meditamos. E hoje eu vou dar uma paradinha nos versículos, nos capítulos, e vamos meditar um pouquinho em que ano foi escrito o livro de Gênesis. Sabemos que o livro de Gênesis conta a história da criação, no qual Deus criou a terra e tudo que nela existe. Por fim, depois de criar tudo o que nós vemos e estudamos neste livro de Gênesis, Deus achou por fim criar também o homem. E vendo que o homem era só, Deus ainda disse: não é bom que o homem viva só. E por isso então Deus fez cair sobre ele, o homem, um sono. E durante esse sono, Deus criou, tirado de sua costela, a mulher. Além desta passagem da criação do mundo e da criação do homem, o livro de Gênesis conta grande e outras histórias importantes para nós cristãos. Você vai ver no livro de Gênesis, que começa com Adão e Eva, passa por Jacó, estende aos seus descendentes e outros mais. Mas nessa noite, assim como eu tive um grande pressentimento da inspiração divina, também creio eu que vocês, amados irmãos do outro lado, também queiram entender. O livro que conta grande história, grandes narrações, ele chega para nós no dia de hoje, neste século. Assim tão fácil da gente entender, porque ao decorrer dos anos, os escritos foram ficando mais fácil, a caligrafia foi ficando mais fácil, a linguagem expressada na leitura para cada nação, para cada país, para cada povo. Hoje, cada país, cada nação tem a Sagrada Escritura conforme a tua linguagem, o idioma de cada nação, de cada país.
E para ela chegar desse ponto tão fácil para nós hoje, isso já se faz 500 anos. Que ao decorrer dos anos foram se aprimorando, foram se adequando a cada nação, a cada país, o jeito de escrever, as caligrafias, a linguagem das escritas, para que ficasse mais fácil para cada povo entender. E o livro de Gênesis, ele começou a ser escrito, a ser elaborado no ano 971 a 931 a.C., na era de Salomão. Na época de Salomão, nós sabemos que o livro que fala de Salomão, Cantares, há outros livros também, se eu não me engano, o próprio Gênesis, ou Êxitos, fala da vida de Salomão. Então, a primeira parte, a primeira narrativa foi escrita na época de Salomão. 971 a 931 a.C. A segunda parte foi no exílio da Babilônia. Nós sabemos que o povo de Deus, a geração hebraica de Israel, sabemos que na história contada pela Sagrada Escritura, teve um tempo que o povo afastou-se de Deus e foram levados ao cativeiro, ao exílio da Babilônia. E por lá ficou longos anos por lá, sendo cativo, escravos. E nessa época foi então que houve a segunda narrativa, a segunda ilustração do livro de Gênesis, a história contada na Escritura. 800 anos a 700 antes de Cristo. Sabemos que foi nessa época que o povo passou por grande tortura, grandes lamentos, sofrimentos. Até em outro livro, narra que o povo clamava, que o povo buscava a chegada de um Salvador, um libertador. Imagino eu, amados irmãos, aleluia, você que está do outro lado, que vai ver essa live, que vai assistir essa live, como era na época, né? O povo viver em aflição, o povo viver em lamento, na tristeza, na angústia.
na ansiedade de querer a liberdade, de querer estar livre. Porque o momento era de tristeza, angústia, lá no cativeiro. Então essa é a segunda parte da narrativa do livro de Gênesis. O tempo da Babilônia. O tempo que o povo clamava. O tempo que o povo buscava por uma liberdade, por um livramento. De 800 a 700 anos antes de Cristo. E a terceira e última parte da escrita desse livro, da narrativa desse livro, aonde se constitui, depois de completado a narrativa, a escritura montada, a escritura formulada, se dá o nome de livro do Gênesis. E essa terceira parte foi de 585 a 400 anos antes de Cristo. Após o exílio. Já dessa terceira parte nós já podemos ver, quando diz pós-exílio, aí já quer dizer que o povo já não estava mais cativo, que o povo já não estava mais na Babilônia, já tinha sido libertado, já tinha sido livre dos momentos de angústia, de tristeza, de ficar no cativeiro. Então, aqui é um aprendizado que nós estamos procurando aprender a cada vez mais sobre a história da Sagrada Escritura, a história desse livro sagrado, porque como os cristãos que somos, como os filhos de Deus que somos, só adquirimos a sabedoria divina quando procuramos a entender o que a Escritura fala. Porque a Escritura nada mais, nada menos é a palavra de Deus. É o ensinamento vindo do próprio Pai, do próprio Filho, que é Jesus, e do próprio Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, o nosso grande amigo no dia de hoje. Aquele que nos guia, aquele que nos ensina, aquele que nos dá a sabedoria para andarmos no caminho da palavra. Sabemos que na primeira parte prescrita desse livro, no tempo de Salomão, sabemos que a história de Salomão, que era um rei sábio, um rei que fazia justiça verdadeira, porque quando criança, quando ele clamou em oração, quando ele clamou a Deus, e Deus disse: o que você quer? Ele disse: sabedoria. Sabedoria para reger
o povo, sabedoria para julgar com justiça e não com deslealdade, igual meu pai fazia. Porque eu sou criança, porque eu sou pequeno, eu não sei entrar e nem sei sair, mas estou aqui porque eu estou querendo a justiça. E a justiça é julgar com verdadeira ciência, com verdadeira sabedoria. Porque, amados, nós sabemos que temos a ciência humana, mas temos a ciência divina. E como cristão devemos procurar a ciência divina em primeiro plano. Em primeiro passo. E a ciência divina só adquire quando nós aprofundamos na beleza da palavra, na sabedoria da palavra. Essa é a ciência divina. Então nós sabemos que a primeira parte do livro sagrado, deste livro espetacular de Gênesis, foi escrito na época 971 a 931 antes de Cristo, na época do rei Salomão. Um rei sábio, um rei que praticava justiça com lealdade. Sabemos até daquela passagem no qual duas mulheres que dormiam no mesmo acomodado e uma, por fim, acabou se deitando em cima de teu próprio filho e levantando, trocando teu filho que já não tinha mais vida com o outro que tinha vida, que era filho da parceira de posada, da parceira de casa. E sendo levado esse fato até o rei Salomão, ele a julga com justiça. Porque perguntado ao rei o que ele faria, e o rei, depois sabemos que na passagem que conta essa história, as mães se batiam falando que não, é meu, não, não é. E Salomão então manda o servo, o guarda, a cortar a criança no meio. E nesta hora a mãe verdadeira clama: não, é melhor que dê a ela do que ver meu filho morto. Então sabemos que a partir de agora, meus amados irmãos, aleluia, vocês que vão estar assistindo essa live, já vai começar a entender um pouco do que é o livro de Gênesis, da tua narrativa, da tua narração, da época que foi escrito o livro, em uma vez só, ou até mais, como diz aqui, que o livro de Gênesis foi escrito em 3 etapas, narrado em 3 etapas e depois ajuntou-se num contexto geral de um livro.
971 a 931 no tempo de Salomão, 800 a 700 no tempo da Babilônia, do povo sofrido, povo judiado, povo que pedia a Deus a clemência para ser livre, povo que pedia a Deus para ter a liberdade, povo que pedia a Deus para tirar eles do cativeiro da Babilônia. Aleluia! Então, essa é a segunda parte do livro de Gênesis. No tempo do povo que vivia na Babilônia. E por fim, já após esse tempo, já após o povo ter sido livre, tirado de lá da Babilônia, talvez voltado já para tuas casas, para o teu país, após o exílio. Então foi escrita a terceira parte e o contexto então se completou e formou-se o livro de Gênesis. Após o exílio, 585 a 400 anos, isto antes do Cristo amado, desse Cristo que hoje é o que nós profetizamos, desse Cristo que hoje nós clamamos, desse Cristo que hoje nós imploramos a liberdade de toda a opressão da alma, do corpo. Então, nessa terceira parte, após já ter passado o tempo da Babilônia, após já ter passado a tortura, após já ter passado o cativeiro, então o autor narra a terceira e última parte deste livro. 585 a 400 a.C. E para terminar, para dar um esclarecimento, o livro de Gênesis ele é composto de 50 capítulos. E cada capítulo tem ali os teus versículos. De repente, alguns com 10, outros com 20, até 30 versículos, ou até passa até de 50 versículos. Mas em capítulo, são 50 capítulos, formando o contexto livro de Gênesis, livro sagrado, primeiro livro da Sagrada Escritura, no qual este livro conta a narrativa primeira da criação da terra e depois segue adiante com os povos da geração de Adão, da geração de Eva, da geração de Jacó, da geração de José, e vai por aí afora. Em cada contexto, em cada momento, conta a história de um descendente, de um membro da família, ou seja, Adão e Eva, depois Jacó, aí vimos passagem de José, a passagem de Caim e Abel, que é no começo,
e outros mais. Então, amados irmãos na fé, cristãos que somos, já vou agradecendo desde já. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a todos. E que a sabedoria esteja no teu coração e na tua mente. E a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo infunda em teu lar. Pai eterno, de infinita bondade, Pai, aonde chegar essa live, meu Deus, que chegue primeiramente o Espírito Santo. Toque, Pai, no coração, na alma de quem vê essa live, assistir essa live, meu Pai. Porque eu não conheço o coração dos teus filhos, das tuas criaturas, mas tu conheces, meu Deus. Infunda o Espírito Santo, meu Deus, dando livramento, dando a paz, dando saúde, dando a libertação das opressão. Aquele que está sem emprego, meu Pai, que abra as portas de emprego. Aqueles que precisam, meu Pai, de um outro tipo de libertação, meu Pai, que a tua graça, meu Deus, seja a luz, meu Deus, seja a luz da casa, seja a luz no trabalho, seja a luz no carro, seja a luz do caminhão, seja a luz aonde estiver, no momento de lazer, meu Deus. Infunda o teu Espírito, meu Pai, que a força e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo recaia sobre todos aqueles que assistir essa live em nome de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo desça com porção dobrada, com a porção dobrada, dando cura, dando livramento, aleluia, e tirando-se do cativeiro, meu Pai, dando liberdade, dando alegria, dando paz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Pai, a graça do Filho esteja no coração de todos que no outro lado assistir essa live em nome de Jesus. Que a graça do Pai, a graça do Filho permaneça entre vós. Aleluia.